Muito boa noite, pessoal. Como vocês estão? Vocês estão bem? Esse é o sexto episódio das nossas entrevistas de sexta-feira. Eu fico muito feliz de estar mais uma sexta-feira aqui. O nosso projeto inicial, a nossa primeira temporada, digamos assim, vai chegando ao fim. A gente tem pouquíssimos episódios pela frente acontecendo. Hoje conversaremos com um professor que foi um... E eu acho que eu tô com o fone errado, hein? Olha só que crime. Foi um dos precursores da minha vida, assim, me ensinou muita coisa, que é o Jota. Avisar ele que eu comecei a live aqui. E hoje vai ser muito legal, hoje vai ser um papo muito da hora, assim. Eu espero que vocês gostem, tá? Fala, mano. E aí, boa noite, como é que você tá? Você tá bem, Juan? Como é que você tá, meu irmão? Eu tô melhor agora, tô muito feliz de estar aqui Pô, eu contigo, cara. também, cara, eu também. E aí, mano, que bom tá Muito aqui. boa noite, seja bem-vindo Obrigado. a isso aqui, essa loucura, essa zona que é esses programas de sexta-feira. Foi uma ideia maluca que veio na minha cabeça que eu quis colocar em prática Sim, e para mim é um orgulho gigantesco estar contigo aqui. que Antes isso? de a gente começar definitivamente a nossa entrevista, eu queria já agradecer por você ter aceitado participar. Sei que tem Imagina, muitas cara. aulas para você dar, cuidar dos seus filhos, e para mim é um orgulho Sim, que ter você ter aceitado e tal. E assim como todas as lives de sexta-feira, tem algumas coisas que sim. eu faço assim de praxe assim. E a primeira delas é a primeira pergunta que eu faço, que é já para te colocar na parede assim, para você se sentir tranquilo, né? Te receber bem. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é: Imagina, cara. Jota, como você se define assim? Se você precisa se apresentar, como você se apresenta? Quem é o João Justo Pires? Cara, meu, você fez uma boa pergunta. Mas acho assim, acho que a definição que mais me caracteriza sempre é como pai, assim. Acho que assim, Juan, eu era alguém antes de ser pai, eu era outro alguém depois que eu me tornei pai. Então, se eu pudesse definir assim, puxa, em uma palavra, define o João, eu falaria, cara, eu sou pai, velho. Tipo assim, sabe aquela coisa de bater no peito, assim? Tipo, eu sou pai, eu sou pai. Acho que esse é um negócio assim que me define muito. E eu acabo levando isso, tipo, não só como pai, né? Tipo, pai da Ana Vitória, pai do Daniel. Não, eu acabo levando mais à frente, assim, que acabo levando isso para minha vida cotidiana, né? Então, às vezes eu tenho até que tomar cuidado, assim, que eu tô, tipo, no meu trabalho, eu tô sendo pai. Eu tenho essa É verdade, característica, é assim, verdade, cara. Tipo, é é, verdade. é uma coisa mesmo que me define, assim, Juan. Cara, o lance de ser pai, assim, eu me encontrei. Incentivo você a todo mundo aí na hora certa, tá Quem, ligado? quem sabe, quem sabe, quem sabe. Na hora Antes da gente certa, né, começar cara? a conversar E- dessa sua jornada, que de Sim, longe é a das mais inspiradoras que eu tenho contato, eu queria imagina, tamo voltar, junto. assim, muito tempo atrás, que Sim, era como era o moleque antes de ser pai do Jota? Eu sei que você já contou várias histórias engraçadas pra gente na aula, mas como que era a sua infância? Onde você morava? Quais foram os seus primeiros contatos? Como que foi assim? conto tudo, cara. Assim, o meu pai é português. Não sei se você sabia, Juan. Eu contei na sala, não sei se você lembra, Óbvio que eu tal. sei, irmão, você torce pra luz. Eu Eu, sou portu... eu não lembro de tudo, Jota. Tá de brincadeira. Ô. Mano, cara, acho que eu sou o único cara do, eu acho que eu sou o único cara eu sou o único cara que eu conheço que torce pra Lusa, velho. Não tem É verdade, um dos Mano, únicos. mano, não tem condição, assim. E então assim, eu venho de uma família de meu pai é português, minha mãe é capixaba. Minha mãe nasceu no Espírito Uhum. Santo. Então, e descendentes de italiano. Então, eu venho de uma família com essa característica mais né, de ajuntamento, todo mundo junto. Meu pai é matemático, então acho que ele, de certo modo, de algum modo, não que ele quisesse isso, mas talvez ali nas entrelinhas ele acabou me inspirando a ir para a área de exatas. Né? Uhum. Minha mãe é formada em letras e espanhol e meu pai é matemático, então ele de certo modo me inspirou assim, tipo, a fazer matemática. Eu me lembro do meu pai, Juan. Olha as loucuras, velho. Agora você me perguntou aqui, eu comecei a lembrar. Ele fazia comigo joguinhos de brincadeiras, assim, sempre de matemática. Uhum. Tipo assim, ah, eu me lembro de um que ele fazia. Esse é legal. Posso fazer? Vou fazer. Ó,
É o Hã? seguinte, eu perguntei se eu posso fazer. Posso fazer? Posso contar? Pode? Claro que Você pode. está ouvindo Claro que bem? Você está pode. ouvindo bem, Tudo Juan? seu. Tá tudo certo? Tô, Aqui você está tô, me tô, ouvindo tô. bem? Tudo Tá. tranquilo. Então, Tô. Pode continuar. eu me lembro que eu criança, mas criança assim, Juan, tipo, criança eu tô falando 6, 7 anos. Ele fazia assim, Uhum. o nível da água no mar subiu 2 centímetros. Um navio que está lá no mar, qual o nível da água subiu no navio? Quanto que a água subiu no navio, né? No casco do navio? Eu falava 2 centímetros. Ele, não, não. Meu, ele fazia brincadeiras como essa, né? Um exemplo. Essa eu lembro, assim, mas ele fazia várias outras que eu, tipo, nem lembro. Mas, de certo modo, me incentivaram muito para a área de exatas, assim. Ele não fazia isso por mal, não tô aqui, não sei se você entendeu, não tô aqui. Não, eu Meu pai fazia, entendi. Não, claro, tipo, ele claro. é intuitivo, porque ele é matemático, para ele aquilo era tipo uma coisa natural. Então eu sempre Que cresci legal. nesse meio. Eu cresci, Rua, isso é uma coisa que a gente vai ter vínculo. Eu cresci no Canindé. Que O da Canindé hora. é o Eu estádio da também Portuguesa. cresci no estádio, é. Você cresceu no estádio, eu sei que você é santista, tipo, Muito, até demais. muito santista. E, tipo, eu cresci no estádio. E o legal, assim, desse lance da portuguesa é que eu consegui pegar uma fase da portuguesa que ela foi bem, cara. É, não, E, eu tipo, lembro do começo da portuguesa, tipo, 90 e mano, pouquinho naquela época, voava. nossa, década de 90 a portuguesa voou, foi muito bem. Chegamos a ser vice-campeões brasileiros em 96. Então foi uma época que eu consegui, tipo, digamos assim, curtir a portuguesa, porque hoje, Uhum. É, hoje não dá hoje, mais, né? hoje não rola. Então, E assim, cara, Jota, é isso. Eu era um cara divertido, gostava muito de estádio, como você, assim, amava estádio. Cara, mas muito, 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 muito. Os de São Paulo eu fui em todos. Eu fui ver o Santos 2 vezes. Juan, te contar essa aí, cara. Você sabe que eu nunca dei muita sorte pro Santos, né? eu Imagina, sei, você me falava. mano, eu quando criança, e no estádio do Santos, imagina, era tipo, mano, o Pelé jogou aqui, cara. Meu pai me levou 2 vezes lá, cara. As 2 vezes que eu fui, o Santos perdeu, velho. Que triste, cara. E, Que mano, triste. e eu fui lá empolgado, né? Tipo, ver o Santos, né? Aqui jogou Pelé, meu pai mostrava a Vila Belmiro, anda pelo bairro, porque dá pra andar ali, né? E Uhum. aí ficou essa relação comigo, assim, pra mim, tipo, de eu não dar sorte pro Santos. É, Fica tranquilo que eu não vou Jota, na Vila esse ano, tá? não, você nem precisa. O Santos vai perto sozinho, tá tudo certo. Esse ano tá uma vergonha. E, cara, o que eu queria chegar num ponto, que aí Sim, já vai se cruzar mais ou menos na idade que eu tô hoje. Eu me lembro de uma história que você me contava lá numa sim. sala sua, de quando você, tipo, era muito louco, corria, enchia a cara e tudo mais, e aí deu merda, assim. Você pode me contar essa história de Deu, novo pra quem tá deu, assistindo? deu. Deu, cara, deu. Posso contar, viu? De boa. Pra quem tá assistindo, mas você também grava live, né? Você deixa no Gravo? Não, IGTV, né? vai estar lá Então, depois, pra vai quem estar tá lá. Pra quem assistindo tá, aí. gente, pra quem tá assistindo, pra quem tá assistindo ao vivo, ou pra quem tá, cara, eu bati o carro e fiquei um ano sem andar. É sério isso, cara. É, Assim, a relação com a loucura, velho. Tipo, ela é natural da gente. Não sei, uhum. no meu entender. É muito natural a gente se relacionar com coisas que só, meu, puxa adrenalina, deixa a gente tipo, mano, vou fazer um negócio da hora. Mas isso, a gente tem que moldar o limite. Não sei se você tá entendendo, cara. Uhum. Porque você tá ali andando no meio fio, cara. Por um detalhe você pode cair. E eu, quando tinha 19 anos, o que aconteceu que eu tinha um carro, né? O carro do meu pai, aquela coisa toda, né? Era Um um, carro era um, potente. Era um mano, era um Escort, não Escort era? XR3. Você lembra? Eu lembro. Mano, era um Escortão XR3 da hora, mano. Na época, tipo, Juan, tipo, a Era um galera deve estar carrão, né? achando que eu. A galera tava achando né? Mas na época, mano, era um carro da hora. E aí eu peguei meu Escortão XR3, fui pro interior de São Paulo, mais especificamente em Juquitiba, Ah, aham. enchi, enchi a cara, enchi a cara.
enchi a cara, tipo, bebi todas e tentei voltar dirigindo, mas aí vem a fase que não foi, tipo, vem a Uhum. experiência que foi, que, digamos assim, não vou dizer que foi ruim, mas foi um aprendizado na minha vida. Na volta, eu contei isso pra você, vou contar pra quem tá assistindo. Eu acabei voltando pra casa de madrugada, era de um sábado para um domingo. Eu acabei dando uma, tipo, Juan, sabe aquelas pescadas da aula? Você já deu essas. Ai, aham, sei Você bem. tá ligado? Sabe aquela coisa que você tá dirigindo, você faz. Então, você tá na aula, né? Você faz muito, a aula tá chata, tá ligado? Aquele professor tá lá dando aula pra parede, tá ligado? Aí você faz assim. Mano, eu fiz isso no carro, Juan. Tipo, fiz isso. Mano, mas foi o suficiente. Não, foi o suficiente pra eu quase entrar debaixo de um caminhão. Aí eu puxei o volante muito rápido, o carro capotou. Aí Nossa, velho. começa, aí começa a saga, Juan. Porque eu apaguei, posso contar o resto aqui? Claro que Não vou pode. assustar a galera, né? Não, é que na aula você levantou a calça assim, ó, e mostrou Mano, a. tipo, depois eu mostro aqui no final, mostra aqui o resultado. E aí, cara, eu capotei o carro e eu acordei, eu tava do lado de fora do carro, o carro com as quatro rodas para cima e minha perna direita, a perna, né, reta assim, ela Tava 90 graus, assim, né? tava 90, Um não sei se era cotovelo, 90 assim. graus, mas uns, exatamente, você entendeu direitinho como é que é o negócio. Tava desse jeito, Beleza. aí, cara, aí o negócio pegou, irmão. Aí o negócio pegou, eu olhei pra perna assim, eu falei, mano, já era. Aí eu me lembro do socorrista, né, que os bombeiros chegaram na contramão, na Régis Bittencourt, me levaram pro hospital, e lá começa o negócio da recuperação, né? Que é um processo longo, doloroso e eu não posso negar que também é traumatizante. Tá Não dá louco, pra velho. negar. Não é Ó, fácil, tipo, ó, de o nome desse boa, não programa, foi. o nome desse programa é O que uma breja une, nada separa. Nada E pela separa, tô ligado. primeira vez, eu tô tomando água porque eu sei que você não bebe. Olha como vocês merecem uma moral. Mas tudo bem. Yes! É, eu lembro, você contou essa história pra gente na sala, foi algo Putz, bastante cara. chocante e tal. E aí o É, que mais me tocou, velho, diante de tudo, né, como se nada fosse importante do que você contou, mas o que você mais, imagina, que mais imagina. doeu, assim, foi quando você falou que você adorava jogar bola e que você nunca mais pôde jogar bola. E eu adoro jogar bola. Então quando você contou isso, velho, você é louco. Nossa, dá até um, sabe assim? Acabou. Mas o problema de jogar bola é que eu perdi parte da sensibilidade, né, Juan? Eu contei, acho que eu comentei, parte da Uhum, perna você perde a sensibilidade. Jogar até pode, mas o problema é que eu não vou ter limite, por exemplo, se tá me machucando, não sei se você entendeu. pode Como crer. é um esporte de contato, eu não sei se tá me machucando. De repente eu posso quebrar a perna de novo e tipo, mano, agora eu, Nossa, eu, que é louco, velho. eu não tenho limite, eu não consigo dosar um limite. Esse é o perigo de Pode eu crer. jogar assim. Então eu E, acabei perdendo isso. E aí, agora Mas é falando meu. de assim, conversando sobre um lado mais legal, assim, não que isso seja Sim, ruim, sim. assim, porque tem Não, história não. para Foi contar, é sempre aprendizado. bom, né? Foi um aprendizado, é isso. Foi E aprendizado, aí, foi. como parte, assim, da sua cabeça de resolver fazer física? Você sempre quis ser Sei. professor, ser docente? Como que foi isso? Sim, sim, cara. Posso falar assim. Mano, assim, deixa eu fazer até um comentário do negócio anterior, Dada. Posso fazer? Claro, Mano, a casa é sua, fala o mano, que você quiser. meu, obrigado. Assim, assim, cara. Assim, só para comentar a questão de toda a luta que foi para me recuperar, cara. O que eu entendo, assim, foi uma experiência incrível. Uhum, Foi algo que depois se tornou dolorido para eu voltar a andar. Porque andar mesmo, andar, eu contei isso para vocês, andar, tipo, como eu ando hoje, um ano. Não tem jeito. Foram alguns meses de cadeira de rodas, depois muleta. E é um processo, é difícil. O que, que eu entendo como lição para mim? A lição para mim, ela só vai ter sentido se eu puder falar isso para alguém, como eu estou falando para você aqui na live. Eu não estou fazendo propaganda para ninguém parar de beber, pelo amor de Deus, cara. Não é disso que eu estou falando, mas eu estou uhum, falando, cara, cuidado. Isso eu sim. posso dizer, cara. Bebida e volante, Juan, é sério, não rola. É, eu sei.
Sei bem Né? como é. A gente sempre fala assim, tipo, pô, eu lembro que eu falava, cara, eu falava isso, meu Deus me perdoe, eu falava assim, mano, quando eu bebo eu dirijo melhor, tá ligado? Porque eu fico mais com a minha, eu fico mais atento, eu dirijo melhor, só que, cara, isso não foi na prática. Eu fiquei Uhum. um ano sem andar, velho, Você é louco, velho. Tá e maluco. quase morri. Foi assim, eu não sei por que que eu não morri, mano. Que Porque, difícil, tipo, cara. é porque eu não lembro o que que aconteceu, cara. Sabe o que eu lembro? Eu Hum, lembro de olhar pra frente do carro, eu tava com o volante assim segurando na mão. Eu olhar pra frente, Juan, eu ver o asfalto. Então o carro devia você é estar, louco. tipo, eu tô vendo, eu não, você entendeu? Eu não tô vendo a estrada, eu tô vendo o asfalto. Eu apaguei. Não sei o que aconteceu, eu acordei, eu tava Nossa. fora do carro. Então, tipo, essa experiência assim que eu passei foi dolorida, mas que também sirva de ensinamento. Gente, não tô falando para parar de beber, não é nada disso. Eu tô falando, cara, cuidado, bebida e volante realmente não rola. Sim, sim. Agora eu vou te responder o lance do professor. Pode, não, vai na fé. O Mano, convidado tamo perfeito é junto. aquele que leva as Tamo histórias pra junto. longe. É perfeito. Pode Aí, falar que eu tô cara, aqui, ó, e todo aí ouvidos. o lance do professor, cara, da onde veio, da onde o João virou professor, né? Uhum, Eu acho eu acho que professor, cara, meio que a gente nasce professor. É uma coisa que vem de dentro, assim. Porém, a gente nasce professor, mas a gente tem se descobrir professor, é um processo. uhum, Você nascer professor já está dentro de você. Você se descobrir professor, demora um tempo até que isso aconteça. Então, por exemplo, eu sempre fui daquele cara que gostava de chegar na sala de aula e ensinar. Eu sempre tive aquele lance de poder ajudar, sei lá, minha irmã sempre estudou comigo, tá, Juan? Até o terceiro ano do ensino médio. Ela estudou na mesma sala que eu. Então, eu tinha muito aquele lance de ajudar a minha irmã, de estar junto com ela. Isso era muito latente em mim. Mas eu, claro, não tinha me descobrido professor. Eu não achava que era uma profissão que pudesse, sei lá, trazer para pudesse dar retorno. Sempre teve essa coisa no Brasil, Juan, de que professor não, tipo, não dá certo. uhum. Hoje eu não concordo, tá? Hoje eu não sou partidário dessa opinião. Porém, sempre Eu também teve. não. Cara, tipo, meu, o professor no Brasil não vai para frente, é muito desvalorizado. Se você for ser professor, você vai mendigar a vida inteira. Então, esse tipo de coisa sempre ecoou nos meus ouvidos. Então, e eu tive muita facilidade para exatas, eu achava que eu tinha que fazer engenharia. Uhum. Então, quando eu estava lá no segundo colegial, no terceiro, que foi quando eu dei aula para você, eu falava, cara, eu vou fazer engenharia. Aí você fala, João, por que você não fez engenharia? Porque na minha época, Juan, tinha um lance de que quem ia fazer engenharia eram aqueles que fizeram o ensino técnico, não o ensino médio normal. Era uma cultura da época, não sei, era final da década de 90, era muito Uhum. comum, tipo, quem vai fazer engenharia? Ah, o cara fez um curso técnico de eletrônica, o cara fez um curso técnico de mecânica. Então eu achava que se eu fosse fazer um curso de engenharia, eu chegaria defasado em relação ao resto da sala. E Claro. aí eu fiquei com receio, assim, tipo, eu sempre fui meio medroso nessas coisas. Fiquei com receio e falei, mano, esquece, vou fazer outra coisa. Aí fui fazer física. Meio que tipo assim, viajando. Falei, eu vou fazer física, que acho que física é legal. Matemática não quero, física é legal, vou fazer física. Mas aí é legal, porque aí nasce o professor. Aí nasce não, aí eu me descubro professor. Uhum. Quando eu fui fazer física, e à medida que a faculdade vai acontecendo, você vai tendo dificuldades em umas matérias, vai gostando de outras, vai ficando amigo, e você, não sei se você lembra, mas eu fiz faculdade com o Marcos Vinícius. Não, claro, a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu fiz faculdade com ele, e ele já dava, olha que incrível, Juan, ele Ele já já dava dava aula aula no no Abaco, Abaco. já. Sim, sim. O Marco já era. Tipo assim, existem pessoas inteligentes, ó, pessoas inteligentes. Marcos Vinícius, entendeu? Sério, cara, o cara sempre foi, sempre será completamente fora da curva. Ele é fora. Juan, eu estudei com ele, eu sei quem é esse cara. Ele é fora da curva. Ele não é desse planeta. A gente brincava com ele, mano, você não é desse planeta, você deve ser de outro planeta. Você foi abduzido, sei lá.
Então, ele é muito fora da curva. E aí, e aí eu comecei a me descobrir professor. Acho que aí foi o lance, assim. Eu descobri, cara, tem um professor dentro de mim que precisa, ó, sair. Uhum. E aí essa coisa de professor foi nascendo, foi saindo, foi saindo. Eu fui melhorando, fui crescendo. Eu acho que eu cresci muito com professor, como professor quando quando eu me casei. Cresci mais quando eu me tornei pai. Essas coisas vão mudando e você vai entendendo. Eu tenho certeza, assim, Luan, se você assistisse uma aula minha, sei lá, no começo da minha carreira, lá em 2001, no primeiro colégio que eu dei aula, e assistir uma hoje, cara, é completamente diferente. Eu sou outra pessoa. Porque nesse meio tempo eu fui crescendo como pessoa, eu fui tendo experiências, eu fui tendo coisas que eu passei na vida que me ensinaram que ser professor é muito mais do que simplesmente transmitir conteúdo, sabe, Juan? Ser professor não é só isso, cara. Não, não que eu estou desmerecendo o fato de transmitir conteúdo, por favor, tá bom? Não estou desmerecendo. Claro que o professor tem essa função, mas o professor ele vai transmitir o conhecimento, ele vai passar muito mais do que simplesmente lá o conteúdo de física, ele vai passar um pouco dele. E mais que isso, ele vai receber um pouco dos alunos, porque não existe ensinar se não tiver disposto a aprender, isso não existe. Para mim, pelo menos, né? Eu Não, hoje deixa eu só entendo dar um assim. parênteses aqui. Você sabe Faz, fala muito, aí, fala, senão eu eu falo faço demais. publicidade e propaganda. Você sabe muito bem que desde quando eu estudava contigo, você sabe que as exatas nunca foram muito algo muito parte da minha vida, entendeu? Tanto que eu nunca fui um aluno predileto, assim, nunca fui o cara que Imagina, ficava né? anotando as leis de Kepler que você passava na aula lá. Não, eu era o cara que ficava ali no cantinho só escutando e Imagina, com imagina. certeza as aulas que eu lembro até hoje não são as aulas de física que você deu, foram as suas aulas de vida, sabe? Então, puta, se a gente tivesse fazendo entrevista aqui das aulas que você me deu, não ia ter entrevista, eu ia ficar aqui, ó, então, sabe assim? Tipo, vamos E falar das leis de Kepler. exato, não ia rolar, não ia rolar. E por que que eu puxei a bola para mim agora? Porque você falou do Marcos, eu Claro, queria trazer um outro aspecto que eu ia falar mais para frente, mas quero pontuar sim. agora, que é um pouco dessa sua relação de física e Espiritualidade. espiritualidade. Isso. Sim. Que, assim como o Marcos, é algo muito presente em vocês, O né? Marcos bem mais do que eu, viu? O Marcos ele fala disso com uma naturalidade, Juan, que é É, quase. É que assim, eu sou meio fã dele, você já sabe, você já sabe a disso. gente sabe, eu também sou bastante fã do Oli. Eu sou muito fã dele. Ele é um cara que, meu, admiração muito grande que eu tenho por ele desde o tempo de faculdade. Uhum. E então ele consegue falar disso com uma naturalidade maior. Para mim, eu acho que o lance da espiritualidade e da minha relação com a física está muito mais numa experiência pessoal. Não sei se você está entendendo. O que eu quero dizer é assim, o Marcos estudou isso. Uhum. O Marcos, ele fala com propriedade, o Marcos leu, o Marcos, cara, ele sabe o que ele está falando. A minha relação entre a física e a espiritualidade, ela está muito relacionada a uma experiência pessoal. Algo que eu vivi, né? Por exemplo, Uhum. a época que o Marcos estudava comigo, eu me declarava ateu. Eu lembro disso aí também. Você me contou, eu lembro disso aí também. Eu me declarava ateu na época que o Marcos estudou Uhum. comigo, nós fizemos física juntos. Eu sempre me declarei ateu. Não, ateu, 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 mas sempre fui desse jeito que você já me conhece. Eu Uhum. sempre abracei, respeitei todo mundo e tal. E aí o salto tá numa experiência pessoal, tá? Por isso que é diferente da questão do Marcos. Qual é a experiência pessoal, né? Aí você me pergunta, puxa, João, mas qual é a sua experiência pessoal? Eu acho que minha experiência pessoal ela não acontece no Brasil, porque o que aconteceu enfim, um período da minha vida, A gente vai chegar lá. Não dê spoilers. não dei spoiler, tá bom, vai. O que eu vou falar é que, assim, como eu sou muito marqueteiro, né? Eu já vou É fazer você o seu jabá aqui. que Para quem não faz, pode conhece, e fazer. é algo que eu vou falar daqui a pouco também, o Jota tem um podcast que chama Crowd Learning. E ele tem um episódio exatamente sobre relação de espiritualidade e fé com o Marcos Vinícius, que é Sim, absurdo, é absurdo, perfeito, é muito bom. E então assistam lá. é Mas verdade, é verdade. caminhando um pouco mais, né?
Porque senão a Sim, gente vai ficar sim. aqui 8 horas 8 horas conversando. Não que isso falando, seja é. ruim, mas pelo Mano, amor de Deus. Juan, já passou meia hora. Ah, tudo bem. Isso aí é o Tá de vendo menos. A lá? gente começa de novo. Relaxa. Eu queria perguntar pra você, você falou muito de como a sua vida mudou desde que você foi pai, como você se tornou um melhor Sim, professor, um professor diferente quando você casou. Como sim, foi o começo disso, assim? Como você conheceu a sua sim, esposa? Como vocês começaram a se sim, construir juntos? sim. Bem, como eu conheci minha esposa, então vamos lá, vamos passar por essa fase. Uhum, Minha esposa, ela antes de ser minha esposa, ela foi minha amiga, viu, Juan? uhum, Ela foi minha amiga por alguns anos. Então tem uhum, uma história legal aí por trás disso. O que aconteceu é que eu tive essa experiência minha, que eu posso contar daqui a pouco, não precisa ser exatamente agora. Mas enfim, eu dou um salto e eu tenho uma experiência que eu acredito que foi uma experiência com Deus. Eu estava em Portugal, estava morando em Portugal, e aí eu volto para o Brasil e quero buscar mais, que é o meu lado espiritual, quero evoluir também no meu lado espiritual. Eu uhum, queria equilibrar as coisas da minha vida. Sabe assim, aquela coisa assim, meu, eu preciso equilibrar a minha vida. Então eu fui para a igreja. Fui para uma igreja que um amigo meu me convidou, era um amigo que fazia mestrado comigo na USP, ele falou, mano, vamos lá comigo, e eu fui à igreja, e lá na igreja acabei me tornando amigo de uma pessoa, que viria uhum. a ser, que viria a ser a minha esposa. Maravilhoso. E a gente ficou muito amigo. E sabe o que foi, Juan? Eu sempre gostei de rock, né? Tá ligado? Uhum. A gente ia falar. Uhum, uhum. Eu sempre curti rock and roll. E aí ela conversava comigo, pô, o que você gosta? E a gente falava muito de, oh, você gosta de rock, você gosta daquilo. E aí ficamos amigos. Juan, ela foi na minha casa, eu lembro de ir em aniversário da casa dela, né? Fui amigos, cara, ficamos Uhum. amigos. Só que aí essa amizade foi evoluindo. No meu caso, foi evoluindo pro tipo, tô gostando dela. Uhum. Isso foi e foi processual, viu, mano? Que Mano, não legal. foi, demorou mais de um ano isso aí. Acho Que que mais de doido. um ano. Tipo, era amigo que de repente, tipo, mano, acho que tem alguma coisa a mais. Com ela demorou pra perceber que tinha alguma coisa a mais. Ó, vai ficar gravado aqui, vai ficar registrado, tá bom? Vai ficar registrado, ela vai assistir, falar, olha, eu fiquei Ah. esperando por você e você ficava lá fingindo que não gostava de mim. Brincadeira, tá? E aí, e aí, cara, uma hora aconteceu assim, e a gente casou rápido, cara. Assim, do início do namoro até o casamento, eu acho que foram menos de 2 anos. Uhum. Deu menos de 2 anos, deu 1 ano e 8 meses, mais ou menos, 1 ano e 9 meses. Aí a gente casou, e aí foi, assim, maravilhoso. Um E casamento inesquecível. que legal. Que legal. Felicidades, né? E assim, a Nossa, história parece que é uma linda história de amor, mas é só o começo da coisa, né? sim, Depois sim. de quanto tempo, mais ou menos, a sua mulher engravida do Dani? Demorou Então, muito? não, demorou, quer dizer, não sei, na minha cabeça, ó, vou te dizer a data. Eu casei em janeiro de 2007. O Vai se Dani complicar nasceu. aí, hein? Não posso me complicar. Eu casei em janeiro de 2007. O Dani nasceu em outubro de 2008. Então ela engravidou mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano depois. Eu fiquei assim, sem ela grávida, um pouco mais de um ano, tá? E ela engravidou, e quando ela engravidou, a gente não sabia que ela tinha um útero bicorno. Esse foi o grande ponto, assim. Éramos jovens, éramos muito novos, tal. E nós não sabíamos que ela tinha um útero bicorno, que basicamente gente, é um útero dividido. Imagina um coração, assim, um útero assim, né? Imagina um coração, ele é dividido. Então, a criança ela vai ficar em um dos lados do útero. Então, em vez dele expandir assim, ele expande meio que dobrado. Um lado expande, o outro é dobrado. É mais ou menos isso, tá? Eu não sou médico, pelo amor de Deus. É só para tentar explicar. Só que a gente descobriu isso depois que ela já estava grávida, Uhum. né? E aí aconteceu do Dani nascer. Já vou contar aqui, posso já falar? Vai na Posso fé, já? vai. Vai na Olha, fé, velho. quanto mais quanto menos eu falar, melhor, velho. É É seu. isso, meu.
Vai na frente. Mano, você manda bem, mano. Você manda bem. Não, Você vai, manda vai, bem. vai, Você vai. Eu manda não... bem. Tá bom, tá E bom. aí, o Dani nasceu com 24 semanas. Uma gestação dura 40, galera. Uhum, Uma gestação completa dura 40 semanas. O Dani nasceu de 24, um pouco mais da metade da gestação. Ele tinha 700 gramas. Uma criança nasce com 3 a 4 quilos. Ele tinha 700 gramas. Ele era muito pequenininho. Ele ficou por 4 meses e meio, 4 meses e meio na UTI, até conseguir vir para casa. Então foi uma batalha muito grande pela vida dele mesmo. Tô sentindo assim, batalha no sentido de tipo, tá lá em oração, dando ânimo para ele continuar. Não é fácil o processo de UTI. Mais uma luta pro Jota aí. Mas assim, mas o legal de tudo isso é que o Dani saiu da UTI. O Dani conseguiu sair. E a hora que ele veio para casa, você tem o grande desafio, né, Juan? Tipo assim, é uma vitória, claro. É uma alegria. Meu, eu não sei te descrever o tamanho da alegria que foi quando eu tirei o Dani da UTI. Como também foi quando eu tirei a Ana, tá? A Ana também ficou na UTI. ela nasceu de 34 semanas, Ela né? nasceu de 34 semanas. Pesquisa, né, meu? Você Brincadeira. pesquisou, você pesquisou, ela nasceu de 34 semanas. Então, quando eu tirei os dois da UTI, é uma alegria imensurável. Só que Uhum, você tem aquele desafio, né, mano? Tipo, tá, tudo bem, tirei da UTI, mas agora eu tenho uma criança meu filho é deficiente visual, ele provavelmente teria alguma coisa vinculada à questão cognitiva e também, eventualmente, a uma deficiência física. Então, a gente sabia do tamanho do desafio. uhum, É claro que esse processo ele vai acontecendo, né? Tipo, uhum. você vai percebendo, com o tempo você vai percebendo o que você tem nas mãos. Claro. Mas assim, era um desafio. Era um desafio. E esse desafio começa e a gente começa a entender o tamanho do desafio quando ele vem para casa. E aí começa uma nova fase. Ele vem para casa, acho que em fevereiro de 2009, mano. Que legal, Fevereiro que de louco. 2009. E É, aí começa. e aí não é um ponto de partida, assim, né? É gradativo. E Sim, aí aquela coisa isso. que foi sobre é, entender como poderia incluir o seu filho e como esse processo foi, e aí vocês vão se descobrindo, e aí mais pessoas começam a te procurar a sua mulher para Sim, tentar falar, puta, eu também preciso de ajuda, sim, nasce o projeto Plantar, e aí vai sim, crescendo, mas eu queria perguntar para você, quando definitivamente foi que você pensou, e aí é algo que eu sempre vi em você isso, que é sempre aquela coisa de, sim, puxa, o que eu posso agregar com o que eu sei, sabe? Independente de sim, física, você nunca me sim. agregou em física, porque eu nunca aprendi porra nenhuma, mas você sempre me agregou da vida, assim, sabe? E é Sim, isso, quando que sim. vira esse turning point de quando você definitivamente vai pensar, agora eu vou ajudar com o que eu aprendi. Quando que acontece isso? Cara, acho que essa, Juan, é a fase mais maravilhosa. É quando ocorre a transformação dentro da gente, você percebe que a transformação que está dentro de você, ela pode ser passada através de você para outros. Uhum, Acho que é o momento mais lindo, assim, da minha vida, assim, da nossa história. É quando a nossa história, ela não passa a ser nossa história. Quando a minha história não passa a ser apenas a minha história, mas passa a ser a nossa história. A minha história começa a mexer na história de outros. Esse é o grande ponto. Uma história por uma história é simplesmente é aquilo, mas quando essa história ela leva consigo transformação, ela leva inspiração, esse é o ponto, cara. É disso que eu estou falando. E quando acontece em mim, eu não consigo te precisar uma data, mas eu consigo te precisar que foi mais ou menos depois do nascimento da Ana. Cara, a Ana, ela é a chave. Pelo menos na minha história, assim. A minha filha, Ana, ela é aquela que consegue virar a chavinha no meu cérebro e falar, cara, peraí, o que aconteceu com o Dani não foi algo ruim, foi algo maravilhoso. E eu posso transformar isso, não sei se você entendeu. Você pega isso e transforma em algo bom para transmitir para os outros.
quem me virou essa chave foi ela, cara. Existe aquela história de que a menina tem um contato com o pai, né? São lendas, né? Não sei te dizer, Juan, se isso é verdade, mas sei que isso aconteceu comigo, cara. Eu acho que a hora que ela nasceu e ela foi crescendo, ela foi brincando com coisas simples, é uma caneta, sabe? Você começa tipo, peraí, meu, peraí, mas você começa a fazer, o seu cérebro começa a fazer conexões, cara. E aí comecei a fazer conexões. Peraí, calma, dá para usar o que ela tá fazendo, dá para usar com o Dani, ela pode ajudar o Dani. E aí você começa a melhorar. Você começa a entender a coisa começa a caminhar, aí vira, aí vai, aí vira, é um foguete. Aí você não Uhum. consegue mais parar o negócio. Ele acontece automaticamente dentro de você, e aí a sua história não é mais sua história, se torna a nossa história, se torna, tipo, cara, algo que você quer levar para ajudar os outros, para inspirar os outros. Esse é o grande ponto, assim. É, para mim sempre foi muito mágico, assim, quando você me contou essa história pela primeira vez lá na sala, de como vocês transformaram a casa de vocês num espaço de Sim, inclusão e como sim, isso foi algo muito inovador na minha visão, porque sim, eu nunca tinha experienciado, nunca tinha conhecido nada parecido. E isso foi muito importante sim, para mim e aprender muitas coisas. Mas falando assim mais sobre o presente momento hoje do que é a inclusão criativa hoje. É uma startup sim, que tem como sim. principal objetivo transmitir a inclusão e a educação de pessoas especiais para frente, para Isso, cada vez mais pessoas. É isso? isso. A ideia da nossa hoje, nós recebemos Uhum, muitas pessoas na nossa casa, Juan. Muitas famílias nós recebemos. Muitas famílias, muitas crianças com deficiência, com vários tipos de deficiência. Foi uma experiência assim que eu não sei como te mensurar quão fantástica foi. Só para as pessoas que estão assistindo esse vídeo para terem uma noção, o que aconteceu? Teve um ponto na nossa vida onde nós tentamos incluir nosso filho numa escola e não uhum, conseguimos. Então decidimos, minha esposa também é professora, ela é artista plástica. Então a uhum, gente decidiu fazer a escola em casa. Nesse momento a gente faz uma transformação estrutural na casa. A gente pegou um terreno do lado que era do meu pai, fizemos um parquinho e começa a estruturar, mas estruturar para o Dani. A nossa ideia, Juan, era levar a inclusão para o Dani, trazer a inclusão para dentro de casa, pensando no Dani. Só que o negócio ficou legal. Outras pessoas viram e falaram: Meu, posso levar meu filho aí? Eu falei: Claro que pode. Então a coisa foi legal, assim, porque a gente fazia temporadas que eram cursos de férias. Eu não conseguia fazer durante a semana, em dia normal, Juan. Eu dou aula. E minha esposa tem o Dani, a gente tem que atender o Dani. Então a gente fazia cursos de férias. Então chega lá nas férias, chegava em julho e abria, cara. Abria a casa literalmente. E eles ficavam em casa, ficavam em casa mesmo. Tipo, alguns entravam no meu quarto, era incrível. E é maravilhoso. Só que chegou um ponto do projeto que a gente falou, cara, precisamos levar isso para mais crianças. Como nós podemos fazer isso? E como nós podemos multiplicar isso? Como nós podemos levar para mais pessoas? Aí a ideia que nós tivemos foi mostrar o que nós estávamos fazendo com o Dani, na internet. Internet é um meio maravilhoso que pode multiplicar isso para todo lugar. Então, puxa vida, muito mais legal, Juan, não que não seja legal o que eu fiz com as crianças. A experiência que eu tenho uhum. com as crianças é linda. Mas olha que lindo se um pai fizer a mesma coisa. Será que um pai não pode transformar regionalmente ali a sua região, as crianças com deficiência, às vezes, do seu próprio bairro? Você entendeu? E atingir não só o filho dele, atingir a ele, a quem está do lado. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, a nossa ideia é, meu, vamos mostrar as atividades que a gente faz com o Dani na internet. Vamos mostrar o que nós estamos fazendo. Essa é a ideia. Então, foi aí que a gente muda o nome de Espaço do Plantar para Inclusão Uhum. Criativa, né? A gente passa num processo de aceleração de startups sociais. A gente foi acelerado por uma aceleradora chamada Glocal, que foi assim maravilhoso para nós e nos atendeu absolutamente de graça, Juan.
Nunca pagamos um Que legal. centavo, tá? Aceleradora social, pessoas que sabiam lidar com startup. Imagina, Juan, eu sou um professor. O que que eu entendo de... Não, mas calma lá. Você é um dos que mais entendem. Mano, você tá Imagina, criando cara. conteúdo, cara. Você tá criando, assim, parênteses de Não, mas novo, você vai continuar a sua que isso? história. Mas eu queria, assim, ó, agradecer e reverenciá-lo Imagina. pelo trabalho que você está criando nas suas redes sociais de física e produzindo conteúdo que, para mim, como um comunicador, Sim, um processo, tô tentando, para mim é muito você tá legal, cara. demais. Eu fico muito feliz. Mas, enfim, continua essa história. Deu, putz, aí, cara, acontece, esse processo acontece, a gente começa a divulgar mais a nossa história, fala, gente, Uhum, ó, foi assim que aconteceu, e com o intuito de inspirar os outros, gente, faça também, porque tem uma questão na criança com deficiência, Juan, que é o seguinte, cara, o que funcionou pro Dani, não necessariamente vai funcionar pro outro. uhum, Cada criança é um universo, cara. Ele é um universo. Cada pessoa é um universo. E a gente tem que respeitar o tempo e a forma com que aquela criança cresce. Eu entendi isso, cara. Eu entendi isso. uhum. E qual que é a nossa ideia, cara? Levar isso para as famílias. Trazer essa ideia para a família. A família tem que entender, Juan, que, puxa vida, inclusão acontece na escola, sim, mas também acontece dentro de Acontece em casa. casa. Acontece em casa, sabe? Tá no nosso, tá nas nossas mãos tem que tentar incluir a criança na própria família, na estrutura da casa. Ele consegue andar pela casa toda, ele tem voz ativa na família. Isso é super importante, cara. Isso é super importante. Então, essa foi a nossa ideia, né? E qual que é o meio que nós estamos fazendo isso? Porque tem um meio, né? A gente quer levar a inclusão para dentro da família. O meio é a arte. A gente quer fazer isso através da arte. Minha mulher é artista plástica, eu sou um físico apaixonado por arte. Eu quase não gosto de arte também, mas tudo bem, Entendeu? continua. Eu não tenho conhecimento de arte da minha esposa, nem seu, óbvio. Não, não, eu também não Mas tenho eu muito, tenho a não. paixão. Pode falar. Pelo amor de Deus, continua. Mas eu tenho a paixão, então a gente quer fazer esse processo, esse salto, esse pulo através da arte. Essa é a ideia, Juan. A arte Que pode legal, fazer essa ponte, você entendeu? Essa ponte ela pode ser feita pela arte e essa é a nossa ideia, cara. que Levar legal. a arte para dentro de casa, a experiência simples. Posso contar o que nós estamos fazendo aqui? Nós Óbvio que você doamos pode. já doamos, é, eu perdi, não sei se quantos? 10. Nós doamos 10 kits. Ainda bem que eu tenho a minha filha que está aqui do lado, com ela me ajudou. Nós estamos vendendo kits de artes no nosso site, mas como funciona? Ao vendermos três, o lucro daria para comprar mais um, só que esse um a gente obviamente está doando. A gente quer criar um Uhum. processo. Cara, o que que eu quero? Eu quero criar uma mentalidade do bem, cara. Eu quero criar uma coisa que fala assim, uma corrente do bem, sabe assim, aquele lance? Então, nós já doamos 10 kits, 10 Que kits para legal. crianças com deficiência. Quem quiser pesquisa no site, ela vai ver as imagens da gente fazendo as doações para as crianças com deficiência. Imagina nessa quarentena, Juan. A criança está dentro de casa, sem poder ir à escola. Nós todos não estamos podendo ir à escola, você também está com mesmo problema como todos, mas a criança com deficiência tem algo que torna ainda mais difícil, que as aulas remotas, online, né? Para ela é um pouco mais complicado, né, Juan? Uhum. Meu Uhum. filho, por exemplo, é deficiente visual, mas a arte pode chegar em casa para ela. Você entendeu, Juan? A arte pode ir até lá. Então, essa é a nossa ideia. Nós doamos 10 kits aí, estamos super felizes com projetos para. Ah, tem mais uma que nós vamos levar o 11º aí em Santo André. Que legal. Então a gente tá nesse processo de corrente do bem, cara. E vamos continuar, irmão. Vamos continuar. Minha esposa fez um curso, né, que está disponibilizado no site absolutamente de graça, como usar o kit de artes para as crianças com deficiência, né? Então a pessoa recebe o kit, assiste os vídeos no site de como usar aquele kit para criança com deficiência. Ela fala um pouquinho das diferentes deficiências. Minha esposa é bem mais inteligente que eu, graças a Deus. Então ela explica legal. Que legal. Que legal.
Legal, né? Essa é a Assim, parte legal da vida. o bom de entrevistar um professor é que, assim, eu nem preciso fazer a pergunta. Grande parte das coisas que eu anotei aqui, ó, já Eu já aconteceram. respondi, né? Já respondeu. E tá perfeito. É muito melhor assim. Tá maravilhoso. E agora Eu já respondi. eu queria conversar sobre um negócio que é o seguinte. Como você vê, assim, porque uma das características que, por mais que eu fique falando aqui que eu não gostava de física, não era minha cara e tal, uma das características mais marcantes das suas aulas que me faziam definitivamente assistir, às vezes, assim, de prestar atenção e falar, olha só, sabe assim, o que mais me trouxe, assim, era como você inovava na forma de você dar a sua aula, como você às vezes trazia algumas coisas diferentes do simplesmente aquele O caneta, tradicional, lousa e né? saliva, sabe assim? E eu queria perguntar para você como você está vendo essa diferença de você dar aula em casa pela internet e tal, e também como você vê, sem falar muito de pandemia, como você vê o futuro das aulas, das suas aulas, não só suas aulas, mas o futuro das aulas presenciais, porque cada vez mais, e eu assisto muita coisa sobre isso, eu me interesso bastante, eu vejo muito as pessoas têm celular, as pessoas têm muitas coisas que faz com que elas percam o foco da aula. E como você vê Sim. isso daqui para frente? Como você pretende, sei lá, como você vê o futuro das coisas? Falei demais, sua vez. Não, imagina, imagina. Não, não. Cara, assim, eu não consigo imaginar o futuro perto do passado que nós tínhamos, Juan. Já há muito tempo, já há muito tempo a gente se fala de mudança na educação. Uhum. Mudança na estrutura da sala de aula, a estrutura da sala de aula, da aula que eu dei para você, Juan, que foi maravilhoso, até me lembro de um dia na sala de aula, posso contar? Vou Óbvio que você contar. pode, conta Aí eu todos. estava lá dando aula tal, e você falou assim para mim, professor, como é que você consegue ser tão alegre, hein? Nossa! É que Você assim, lembra o desse seu dia? alto astral é maravilhoso, cara. É Você falou assim, mágico. como é que você consegue ser tanto alegre? E eu me lembro, cara, não não sei, acontece naturalmente. Eu me lembro de você fazendo essa pergunta, eu estava olhando, você sempre sentava do lado da parede, lembra, Juan? É porque assim, Você, era muito você difícil pra mim sentava na prestar parede. atenção da fórmula. Era muito difícil pra mim. Eu Mas eu lembro, cara. adorava essas aulas, porque, assim, Então, tanto da parte de você fazer a fórmula lá e colocar um rock pra gente escutar, quanto a parte de você explicando com aquele bom alto astral, sabe assim? Era maravilhoso, cara. Cara, eu acho que a educação ela tem, né, é claro que a pandemia é um problema gigantesco, tá bom? Uhum, A gente está vivendo um momento muito difícil e como eu costumo dizer, eu não acho que a gente vai sair assim, a gente vai sair diferente dessa pandemia com certeza. E diferente marcado. Cara, muitas pessoas estão morrendo, isso é duro. Eu já perdi amigos, dois professores da Unip com mais idade que faleceram. Mas assim, cara, se tem uma coisa que a pandemia pode vir a ser bom, é que a perdão, vou mudar a palavra, falei errado. Se tem uma coisa que o processo dessas aulas remotas pode ser uhum. bom, desculpa, falei Não, errado anteriormente. eu entendi. Falei Fez errado, porque sentido. a pandemia não é bom. Né? O Não que é a bom, gente está de vivendo maneira não é nenhuma. bom, Sim. de maneira nenhuma. Então, esse processo de aulas remotas, ele pode sim ser uma oportunidade para nós trazermos a mudança da educação que nós falamos que tem que acontecer desde a década de 80. Há muito tempo que a gente sabe que essa estrutura, por exemplo, de sala de aula que eu dei aula para você, de carteiras viradas por professor que tem uma lousa e uma caneta na mão, não funciona mais. Você falou do celular, e o celular é um fator de vários outros, cara. As Uhum. pessoas mudaram. As pessoas, eu não sou o cara que eu não estou na década de 60, cara. O mundo não é Sim. esse. Então as aulas remotas elas trazem para nós no meu entendimento, tá, Juan? Uma oportunidade de nós tentarmos inserir na educação as mudanças que nós queríamos inserir já há muitos anos. Processos digitais.
para mim, e isso tá na BNCC, tá bom? Usar a tecnologia digital, trazer cultura digital para a sala de aula é uma realidade, cara. Cara, eu tô fazendo uma live. Eu tô fazendo uma live que está, obviamente, ao vivo, hoje, sexta-feira, 7 de agosto de 2020, mas vai ficar para sempre na internet com meu aluno. Cara, Sim, isso não existia, Juan. E eu não tô falando isso não existia. Isso não existia há 2 anos atrás. sim, Isso é inimaginável. Então, o mundo mudou, as pessoas mudou, não dá para a sala de aula ser a mesma. Então, sim. eu não sei se você está entendendo. Eu tô Primeiro, compreendendo, sim. cultura digital, cara, não tem como voltar atrás. A gente tem que seguir em frente com a cultura digital. Eu não estou falando para todas as aulas da nossa vida serem remotas. Não, não é isso. Não, 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 não é isso. É essencial. Imagina eu abraçava vocês. Cara, a coisa que eu mais gosto é estar ali no contato com o aluno, abraçar, dar um beijo, chorar. Lembra que eu chorei uma vez Sim, contando minha sim. história? Então, Eu nem comentei tanto pra manter o, porque senão a gente ia falar sobre quando você levou o Dani pra Israel e tal, e eu, poxa, e assim, sim, eu sou uma pessoa muito difícil de me emocionar, mas quando conta essa sim, história, velho, nossa senhora, eu perco sim, tudo, sim, tudo. cara. Então, puxa, olha que maravilhoso, né? Eu chorava na sala de aula e eu gosto disso, mano. Aquela minha alegria que você falou assim, puxa, eu me lembro de você perguntando pra mim, por que você tá tão feliz dando aula? Cara, porque eu gosto de estar com os alunos, eu gosto de conversar, eu gosto de contar minha história, eu gosto de falar de física pra mim, é como se estivesse falando de mim, é tudo a mesma coisa. E aí, cara, esse processo é maravilhoso. Então, eu gosto de estar presencialmente, mas eu Uhum. reconheço que é o uso da tecnologia digital, o uso da cultura digital em sala de aula é um caminho sem volta. A gente vai ter que usar. Que legal. Por exemplo, não dá mais para eu fazer perguntas numa prova, Juan, que podem ser respondidas com o Google. Sim. Entendeu? Não tem, não faz mais sentido isso, cara. E eu também comecei a me perguntar muito, assim, você viu, depois você percebeu como eu sou com o passar do tempo, mas comecei a me perguntar, cara, até onde as pessoas realmente precisam aprender física? Afinal de contas, o que que ela precisa saber em física? Vai fazer, vai fazer diferença ela saber a profundidade de física, de V e V igual a V0, mas a T. Não vai. Então, o que você precisa saber em física é aquilo que possa transformar em você ou você possa usar no seu dia a dia. Uhum. Isso que é legal e é isso que eu tento fazer com física, entendeu? Essa é a minha ideia da aula, cara, é trazer para o nosso cotidiano, é tentar entender, por exemplo, eu lembro que eu falava muito sempre falei muito dos heróis, né, Avengers, não sei o que lá nas minhas aulas, porque é legal. Olha só, aí dá para entender que o homem de, por que o Hulk ele consegue dar aquele salto gigantesco que ele dá, Uhum. ou por que o Homem-Formiga fica tão pequeno e ainda tão forte, entendeu? E aí você consegue contextualizar com coisas do nosso dia a dia e a física não fica mais aquela coisa chata. Uhum. Fica uma coisa, pô, tem sentido, olha, legal. É algo que, na verdade, eu tô aqui, acontece no meu dia a dia toda hora. É isso para mim que é legal da física e da educação. Acho que a gente vai ter que vai dar uma mudada, vai dar uma mudada. Não Que sei se eu te legal. respondi, né? Não, respondeu, Mas respondeu muito. Acho que esse tipo de pergunta não tem uma resposta exata, né? é, Nada tem. Então, é, assim, a gente vai conversando e assim que vai. E agora, a gente tá. Calma aí, que oração. A gente tá caminhando mano, para os por momentos fim, finais, digamos assim, que não é final, né? Porque, assim como sim, todos os outros que passaram aqui, é um processo de admiração e de inspiração que eu tenho por todos, inclusive você, que isso aqui é sim, só um começo, assim. Eu pretendo claro, trazer sempre conteúdos sobre coisas mais legais e tal, claro. que você pode ajudar a gente. E aí, outra coisa que é de praxe que acontece sempre nessas sexta-feiras é as minhas perguntas rápidas que eu separei aqui, que você não vai Ai, ter meu muito tempo Deus. para pensar, e aí você tem que escolher Tá, uma coisa ou outra, tá bom? vamos lá. Manda Tá bom. brasa. Para começar, eu queria que você escolhesse entre o Roger Waters, que eu lembro de você contando de ir no show dele, e o Steven Tyler do Aerosmith, que você tocava Aerosmith toda semana nas aulas. Se você pudesse escolher um só para escutar pro resto da vida, quem você escolheria? Roger Walters, Tá bom. sem dúvida nenhuma. Olha como eu Mano, estudei para fazer Roger essa Walters, entrevista. você Se estudou, você cara, você pudesse estudou.
Se você pudesse escolher entre as leis de Newton ou as leis de Kepler, quem você escolheria? Newton, sem dúvida. Eu não sei porque eu gosto Newton é demais o do Kepler. cara. Newton é o cara. Newton é o cara pra mim, assim. Newton é o cara. E por último, Eu, mas não menos importante, quem você acha que mais revolucionou a cultura da ciência moderna, digamos assim? Einstein ou Hawking? Einstein, com certeza. Tá. Einstein tem um peso gigantesco, cara. O cara tem um. O cara. Porque, como o Stephen Hawking também, mas Einstein tinha um peso de não só da postura dele, do carisma. O cara era fora da curva, viu, Juan? Ele era carismático, cara. Sim, sim. Ele era É, carismático. e assim, agora trazendo assim, e aí eu não eu gosto de fazer o jabá pelas pessoas porque eu normalmente faço o jabá das coisas que eu gosto, né? Então, Imagina. olha, sigam @inclusão criativa que eu adoro, eu sigo, eu Puxa, acompanho tudo, obrigado. é maravilhoso. Obrigado, Juan. Escutem o Cloud Learning, que foi algo que ele começou ano passado, e desde o começo eu Sim, falo, Jota, é sim, maravilhoso, cara, é muito sim, bom. sim, Sabe assim, sim. eu tô, puta, às vezes eu tô fazendo um bagulho muito chato no trabalho, aí eu abro o Spotify lá, Cloud Learning, e aí você começa, olá, você está no Cloud Learning. Eu falo, nossa, que bom astral, assim, sabe? Então, Alto escutem o astral, Cloud né? Learning, que é bom demais, bom demais. E aí agora é sua vez, cara. Assim, o que você pode indicar, assim, que aí as indicações, digamos assim. Eu queria que você indicasse um filme, uma obra, uma série que você assistiu e que você queria muito que as pessoas assistissem também. Cara, ó, se você não assistiu Interestelar, pelo amor de Deus, Ah, não. assista. Calma lá É, também, né? Do Nolan, mano, clássico. é muito clássico, é maravilhoso, é de chorar. Assisti recentemente, fiz uma maratona, Juan, assistindo Dark, a série Uhum. Dark. É para mais de 16 anos. É uma série que tem coisas que são pesadas. Você sabe que eu sou mais sensível, eu sou meio chorão, você me Uhum. conhece. Eu choro em festa de debutante. Faz 15 anos, eu tô chorando. Então, para mim, eu tenho que tomar cuidado às vezes com essa questão. Eu pulava algumas. Mas é uma série muito boa, trata de física muito, muito, Uhum. muito bem. É muito louca a série. Nesse ponto, tô falando da física, assim. Muito interessante. E a nova temporada do Cosmos que tá passando no NetGeo, de sábado à Tá, noite. Cara, tá legal. muito boa. Tá muito boa. Muito Obrigado. boa. Acho que É essas a são única que eu dicas não legais, conhecia. assim. Cosmos eu não conhecia. Mas. Tá muito bom, tá muito bom. E, Cosmos tem uma origem legal no Carl Sagan, que é a coisa. Carl uhum, Sagan é, o tipo, Carl Sagan é muito bom. Ele é maravilhoso. muito bom, muito bom. Maravilhoso, né, cara? E por Maravilhoso. último, além do episódio do Cloud Learning com o Marcos, eu queria que você indicasse, diante da nossa conversa, algum episódio do Cloud Learning que você acha que as pessoas iam gostar. Sim, o 3 que eu conto a minha história junto com a minha esposa. É uma choradeira gigantesca. Não, perfeito. Mas, Acabou, tá. É isso. é uma choradeira gigantesca, mas assim, eu entrevisto a minha esposa. Aí fica aquela coisa meio tipo Uhum. entrevistador. o, Que o legal. amigo, né, pessoas que se amam, aí começa a choradeira, é muito legal, é bom, é bom, esse episódio é bom. Jota, Então fica a tá, indicação. falta 25 segundos para isso aqui desligar. Puxa, vai desligar, Você puxa é vida, maravilhoso, eu agradeço você que demais é, por você Juan, estar aqui. E vai puxa, ter eu a que segunda agradeço. parte disso aqui, tá bom? Pode me chamar, tô dentro. Tá Juan, bom. Um muito beijo. obrigado pela oportunidade. Juan, te amo, tá? Tchau, tchau. Também Obrigado te mesmo. amo. Obrigado muito, meu irmão. Obrigado mesmo, de coração. 5 segundos, mano. É isso. Foi maravilhoso. Tchau.